Olá, queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos de volta nesse dia, hoje, domingo, dia 5 de abril de 2020, para louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor, aquele que venceu todas as coisas, aquele que é todo-poderoso e há de vir para julgar os vivos e os mortos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós estamos aqui neste culto em adoração ao Senhor. Eu quero convidar você a lermos a palavra do Senhor, a cantar, a louvarmos ao Senhor, a termos uma mensagem de Deus para o nosso coração. Por isso, fique ligado conosco neste culto de adoração ao nome do Senhor. Quero começar lendo um texto que se encontra em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 3, até o versículo de número 10, que nos diz: "Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos bem sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos. Por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé?" Queridos, este contexto aqui é o momento em que Paulo estava aflito porque não tinha notícias dos irmãos de Tessalônica, porque eles foram perseguidos, foram maltratados e Paulo teve que fugir daquela cidade. Mas enquanto ele estava noutra cidade aguardando uma notícia dos irmãos, eis que Timóteo chega com boas notícias e que, apesar de que o tentador os provasse, eles não perderam a fé em Deus, continuaram firmes e edificados na palavra do Senhor. E assim nós também, mesmo distantes, podemos entender e podemos ouvir coisas abençoadas acerca dos irmãos. E assim, queridos, que neste momento, que o tentador não venha a nos provar e não cheguemos de fato nunca a perdermos a nossa fé. Que Deus te abençoe, te fortaleça e que este culto seja uma bênção na sua vida. Vamos louvar o Senhor? Vinde e cantemos, louvemos ao Senhor, Ele que é o rochedo da nossa salvação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmãos, boa noite, bom estarmos aqui, vamos louvar o nome do Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar
fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos indo a ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego
tudo a ti. Queridos irmãos, que bênção louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. Este é o momento também em que devemos nos arrepender de nossos pecados e buscar a presença de Deus para que Ele venha nos santificar. O Salmo 51 nos diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Queridos, este é o momento do nosso culto em que podemos confessar a Deus os nossos pecados. Não faz parte simplesmente de uma liturgia do culto, mas é o momento de fato, olharmos para dentro de nós mesmos, nos arrependermos verdadeiramente, para que cultuemos ao Senhor com louvor, com adoração, ouvindo a sua palavra, sabendo que nós somos pecadores e que o Senhor nos purifica de todo o pecado. Vamos orar ao Senhor nesse instante, suplicando a Ele o perdão dos nossos pecados. Senhor Deus, nesta noite tão maravilhosa que o Senhor nos dá, neste culto, ó Pai, nós não podemos chegar diante do Senhor como nós estamos, a não ser única e exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Senhor Deus, nós suplicamos o Teu favor sobre nós e assim como o salmista disse, ó Deus, que as Tuas misericórdias se renovem sobre nós, que o Senhor, ó Deus, não venha nos julgar segundo os nossos pecados e iniquidades, mas Deus, que o Senhor venha olhar para nós com a Tua graça, com o olhar da Tua bondade, que por meio de Cristo Jesus sejamos perdoados, venha nos lavar, venha nos purificar de todo o pecado que venha separar a nossa intimidade, o nosso relacionamento com o Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa as nossas transgressões, faça de nós um vaso novo e permita-nos, ó Deus, que por meio de Cristo Jesus estejamos sempre na Tua presença, com arrependimento, com sinceridade do nosso coração e sabendo de que o Senhor é Deus e por isso nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, santificados na Tua presença. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Como é bom saber que os nossos pecados estão perdoados por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus por tudo isso que Ele tem feito. E agora, queridos, você vai ficar com uma bela mensagem nesta noite com o nosso querido pastor convidado, pastor Walter Leite. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus conceda graça ao seu coração e que através de sua mensagem a sua vida seja fortalecida e edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Boa noite. Eu queria começar agradecendo ao pastor Emanuel e à Igreja Presbiteriana 12 de Agosto por esse convite maravilhoso, essa oportunidade e honra de estar aqui com vocês. Você que nos assiste nessa noite, você que é membro da igreja, você que está entrando agora no canal da igreja e talvez nem saiba exatamente por que você parou aqui nesse lugar, eu quero dizer para você, Deus quer falar contigo. E eu quero que nós possamos nessa noite estar com os corações abertos para isso. Afinal de contas, estamos vivendo tempos complicados, não é mesmo? Tempos de crise na saúde, tempos de vírus, de epidemia, de pandemia, contaminação, quarentena, tempos de isolamento, crise econômica, crise política, crise social, crise relacional, famílias dentro de casa, aumento da violência doméstica. Que incoerência! Crise interior, angústia, pânico, medo, morte. Crise filosófica. Como? Como enfrentar tudo isso? Como agir? Eu gostaria de compartilhar com você nessa noite as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele compartilhou com os seus discípulos quando os preparava para enfrentar a maior crise que eles teriam em suas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. E nós vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 3. Se você que nos acompanha não tem uma Bíblia, não se preocupe, nós vamos estar projetando esses versículos para vocês,
para vocês poderem acompanhar o que está escrito na palavra de Deus. João 14, versículos de 1 a 3, está escrito assim na palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Palavras do Senhor Jesus, palavras de conforto, palavras de alento. Após 3 anos e meio ensinando, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos, purificando leprosos e pregando o evangelho do reino, a hora de Jesus passar deste mundo para o Pai era chegada. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 13, versículo 1, assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus está olhando para os eventos do dia e da noite seguinte: sua prisão, julgamento, crucificação e morte. Eventos que causarão nos seus discípulos um sofrimento emocional extremo, como eles nunca haviam sentido. A Escritura Sagrada afirma que o próprio coração do Senhor Jesus estava conturbado pela situação presente e pela traição que em breve ele sofreria. A Bíblia registra que o próprio Senhor Jesus falou em João capítulo 12, versículo 27, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito foi que eu vim para esta hora. E mais tarde, junto aos seus discípulos, após Jesus ter estado em maior intimidade com eles, ele diz em João 13, 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade eu vos digo, um dentre vós me trairá. É interessante que o coração de Jesus está conturbado. E ele diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. A mesma expressão que é usada para falar da angústia de Jesus, no grego tarassô, é também usada para que Jesus diz aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, não se angustiem. Parece uma incoerência? Parece que Jesus está agindo pela lógica do que faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça aquilo que eu lhe digo, mas não sinta o que eu sinto. Obviamente que não. Isso seria contradizente com o santo caráter do Senhor. Na verdade, Jesus está gradativamente revelando a sua missão vicária, substitutiva. Ele sofre para que os seus sejam curados. Ele morre para que os seus tenham vida. O seu coração se turba para que aqueles que são dele tenham paz. Nosso coração é acostumado com exames como o eletrocardiograma. Nessa noite, eu lhe convido para você fazer um exame de eletropneumograma. Um exame onde você possa ver se o seu coração e o Espírito de Deus estão alinhados na mesma fala e no mesmo propósito que Jesus dá aos seus discípulos. Não se turbe o vosso coração. Jesus convida para crer nele, crer que ele sabe a vontade do Pai, que ele aceita a vontade do Pai e que ele vê na vontade do Pai tudo que é bom, agradável e perfeito. Eu quero dizer para você nessa noite, que está nos acompanhando, você que talvez tenha chegado agora, que acabou de entrar, que chegou um pouco atrasado, não deixe o seu coração se perturbar pelas notícias tóxicas, que só fazem aumentar duas coisas:
o medo e a audiência dos canais de mídia, que vivem do medo e que tantas vezes se alimentam do medo e reforçam o medo. Recentemente eu estava observando nos grupos da igreja, nos grupos familiares, nos grupos de amigos, que as conversas de WhatsApp, as conversas que são publicadas, elas giram sempre em torno de notícias ruins. Dá a impressão que nós temos mais anseio em participar e proliferar notícias ruins do que em dizer glória a Deus. Tive uma experiência maravilhosa com o Senhor. Nessa manhã eu acordei e Deus falou comigo. Eu quero dizer a você, encha-se de palavras de vida eterna. Permita que você contribua nos grupos da família, da igreja, no seu Twitter, no seu Facebook, onde seja, na mídia social, com palavras de vida eterna. Com palavras que façam com que nós possamos erguer os nossos olhos e dizer, o Senhor breve vem, o meu amado vai estar me levando para estar com Ele. Ah, pastor, o senhor está falando da morte? Não, estou falando de vida, e vida em abundância. O apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses 4:8, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que tem ocupado o seu pensamento, querido? O que tem ocupado os nossos pensamentos? Não gaste o seu tempo para compartilhar e reproduzir e reforçar apenas o que é negativo e assustador. Compartilhe vida, compartilhe esperança, fale de bênçãos, fale das respostas de oração, compartilhe a certeza do amor e a presença de Deus. Não se turbe o vosso coração. O remédio que Jesus indica para proteger o coração da turbulência é a fé. Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. A tradução desses dois versos é ambígua. Estes verbos, crer, podem ser indicativos ou imperativos, ou seja, eles podem estar descrevendo uma situação. Jesus poderia estar dizendo aos discípulos, eu sei que vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. Ou podem ser uma ordem dada por Jesus, acreditem em Deus e acreditem também em mim. Além disso, no grego, o primeiro verbo pode ser entendido como uma pergunta. Jesus poderia estar dizendo aos discípulos, vocês creem em Deus? Creiam também em mim. E por que essa ambiguidade? O Espírito Santo de Deus, que inspirou a palavra do Senhor, nos permite, através desses verbos que não dão uma definição concreta, examinar que em todas as possibilidades que fossem naquele momento plausíveis, Jesus termina sempre dizendo, creiam em mim. A fé é a cura para a turbulência do coração. Jesus está prestes a ser rejeitado pelo seu próprio povo. A fé dos discípulos nele, como Messias e Senhor, seria posta em extrema dúvida por esses eventos. O seu Senhor sendo rejeitado, julgado, crucificado, morto. Antes que isso aconteça, Jesus quer vincular a fé dos discípulos em Deus com a fé dos discípulos em si mesmo. A fé dos discípulos em Deus é a fé da aliança, a aliança da circuncisão. A fé comunitária, a fé de serem povo de Deus, a fé que é culturalmente adquirida através da prática da religiosidade. Essa fé os discípulos tinham, judeus criados debaixo da Torá, judeus conhecedores das leis de Deus, judeus na comunidade judaica. Eles tinham a fé da aliança, eles tinham a fé da comunidade, eles tinham a fé da religião. Mas Jesus diz, peguem essa fé e transformem numa fé relacional comigo. Eu como Messias, como Cristo, como Filho do Deus vivo. É fé de discípulo, é fé de quem é salvo, é fé de quem já experimentou a presença de Deus no Verbo encarnado. E assim, me parece que a melhor tradução seria Jesus dizendo aos seus discípulos, eu sei que vocês acreditam em Deus. Eu vejo isso na vida religiosa de vocês. Acreditem também em mim. Eu vou para o Pai.
Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus explica a sua morte como o retorno para o Pai. A morte não é a ida para o vazio, a morte não é a ida para o nada. Na perspectiva de Jesus, ele está dizendo para os discípulos, eu estou voltando para casa, a casa do meu Pai. Jesus agora retornaria para a glória original que ele tinha antes da fundação do mundo. E é por isso que em João 17 ele vai orar e dizer, agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Alguns intérpretes falam de casas com muitos quartos. Na casa do meu Pai há muitas moradas. William Tyndale, na tradução para o inglês, ele verteu casa com muitas mansões, porque a palavra mansão naquele tempo não tinha a mesma conotação que tem hoje, de uma coisa gigantesca, enorme e cara. Então, Lutero, na sua tradução para o alemão, ele vai verter como casa com muitos apartamentos, porque a ênfase está muito mais na capacidade de acolhimento do Pai do que no tipo de compartimento, se é quarto, se é mansão, se é apartamento. Embora o caminho seja apertado e a porta estreita, a descendência de Abraão será como uma grande multidão que ninguém pode enumerar. Tantos como a areia da praia, tantos como as estrelas dos céus. E ninguém precisa ter receio que vai ficar de fora. Na casa do Pai há morada para todos os que são da fé. A palavra moradas, no grego é moné, deriva do verbo habitar, menô, e ambos são usados por João nesse capítulo 14 de uma forma magistral. Permita-me ler para você os versículos que nós vamos projetar e que falam exatamente isso. Jesus está colocando uma ênfase muito clara nas moradas e na habitação. No versículo 2 diz, a casa do meu Pai há muitas moradas. No versículo 10, não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece, menô, habita, em mim faz as suas obras. No versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que ele esteja, menô, habite, para sempre convosco. Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E finalmente o versículo 25 do capítulo 14, isto vos tenho dito, estando, menô, habitando ainda convosco. Parece óbvio que o Senhor Jesus está querendo enfatizar um ensino sobre esta morada, esta casa que tem muitas moradas, e esta morada que é feita em nós pelo Espírito Santo. Essa morada é um lugar de habitação fixo. Nós podemos comparar com a tão sonhada casa própria, que tantos desejam, almejam e alguns conseguem. É lugar de segurança, proteção, lugar de descanso. A afirmação de João, em 8,35, Jesus diz, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Essa afirmação sugere um relacionamento permanente do crente com Jesus e o Pai, como um filho que sabe que tem a habitação garantida. Eu tenho morada, eu tenho casa própria em Cristo Jesus. Jesus está enfatizando que o mesmo relacionamento de intimidade e habitação plena que ele tem com seu Pai, o Espírito Santo criaria no coração dos seus discípulos para terem com ele. Não se turbe o vosso coração. Você não está solto no mundo. Você não está à mercê de um vírus. Você não está em desespero porque os governos estão em desespero. Você tem Pai. E o seu Pai tem morada no seu coração e tem morada para você. A casa do Pai é um glorioso templo que está sendo construído para o próprio Deus habitar. Ora, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas,
Por isso, Deus mesmo está construindo o seu próprio templo para a sua própria habitação, usando pedras vivas. Os crentes, os cristãos, que são pedras lavradas pelo Espírito Santo, estão sendo encaixadas e transformadas nesse templo glorioso. Se você conseguisse fechar os olhos e imaginar todos os milhões e milhões e bilhões de cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, cada um deles é uma pedra lavrada pelo Espírito, sendo edificada e se transformando, todos nós juntos, na unidade, em habitação de Deus. Essa é a casa do Pai. É o lugar onde Deus habita. Eu, você, nós, igreja do Senhor. E eu quero terminar pedindo a você que abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 19 até o 22, para que você possa ver que isto é o que a palavra de Deus nos ensina. E que nós devemos relembrar continuamente. Deus não apenas está no nosso meio, amém? Ele está no nosso meio. Mas Deus está em nós, que um dia abrimos o coração para Cristo Jesus. A palavra de Deus diz assim em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Sim, nós estamos sendo transformados na habitação de Deus pelo Espírito. E um dia se cumprirá a visão que João teve no livro do Apocalipse, capítulo 21, dos versículos de 1 a 3, aonde ele viu isso completo. João diz, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Essa morada não é um apartamentozinho no céu. Não é uma casinha para o crente morar na Nova Jerusalém. A nossa morada é dentro do próprio Senhor Jesus Cristo, onde temos abrigo, segurança e descanso. Seja aqui na terra, no meio do caos, ou como a Nova Jerusalém, no céu, não se turbe o vosso coração. Há um rio cujas correntes alegram o santuário de Deus, o lugar da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será jamais abalada. Que Deus abençoe você, que tem a convicção de ser morada dele. E você que talvez esteja ouvindo, assistindo, estremeceu ao pensar, mas eu não sinto isso. Eu convido você nessa noite a poder dizer, ó Senhor, eis aqui o meu coração. Estou perturbado e abalado, eu não sei o que me espera no futuro, estou angustiado, há pânico e medo dentro de mim. Toma o meu coração, limpa o meu coração e traz paz, Senhor. Eu descanso na tua paz. Paz que exceda o entendimento. Paz que venha do fato de eu ser perdoado em Cristo Jesus. Eu me entrego. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Que Deus te abençoe assim. Amém. Queridos, nós queremos agradecer imensamente o nosso querido irmão, pastor Walter, por esta palavra tão abençoadora, tão edificante para nós, que fortalece o nosso coração, que possamos sempre olhar para Cristo. Ele sim tem preparado algo novo para nós e abençoará com certeza o seu coração.
Queridos, nós somos a Igreja Presbiteriana 12 de agosto e devido a todo este contexto tem ficado realmente difícil nós irmos e estarmos juntos à igreja. E aqueles irmãos, portanto, que são dizimistas no Senhor, que compreendem a doutrina dos dízimos e das ofertas, podem assim também entregar os seus dízimos e ofertas ao Senhor. Está aparecendo aí na tela os números das nossas contas para que você possa fazer isso de uma maneira segura, de uma maneira que você também estará protegido ou protegida de todo este coronavírus, de toda essa contaminação, tá certo? Então, olha, deposite, faça a sua transferência, fique à vontade para depositar os dízimos e ofertas, que são bíblicos, que é o momento onde nós reconhecemos na prática que o Senhor Deus é quem nos dá todas as coisas. Não somos nós mesmos com o nosso próprio suor, mas tudo vem de Deus. E a nossa fidelidade de Deus também está sob a entrega dos dízimos e ofertas. E com certeza, a mão do Senhor, com a sua misericórdia, abençoará o seu coração em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos encerrando o nosso culto nesta noite. E que Deus te abençoe e fortaleça o seu coração. Nós ainda vamos manter os nossos cultos ainda sem funcionar, o funcionamento da igreja, mas aqui estamos, mesmo assim, num culto ao Senhor, para você ver que nós não dependemos de um local, não dependemos de um endereço. Estamos juntos na palavra do Senhor, em comunhão, em união uns com os outros. Por isso nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite. Eu quero orar por você, orar pelos aniversariantes desta semana, orar por sua família e logo em seguida, impetrando a bênção do Senhor e com certeza Deus abençoará a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por este culto maravilhoso, os louvores, a mensagem. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por confessarmos os nossos pecados. Louvamos o Teu nome porque podemos, ó Deus, entregar ao Senhor os dízimos, as ofertas. Graças te rendemos. Em tudo isso, ó Deus, podemos ver a Tua boa mão agindo soberanamente sobre nós. Senhor Deus, proteja todos estes queridos irmãos que estão nos vendo neste instante, através deste canal, ó Pai. Que a Tua boa mão esteja sobre eles. Abençoe o Teu povo, abençoe a Igreja Presbiteriana 12 de agosto, abençoe as igrejas espalhadas neste mundo, que sejamos luzeiros, que sejamos sal da terra e com coragem, com determinação, possamos levar mensagens de esperança aos corações desesperados, possamos ser luzeiros nestes corações em trevas, que possamos, ó Deus, ser consoladores por meio do Teu Espírito Santo, aquelas pessoas que têm trazido dentro de si tamanha angústia e necessidade. Fique com cada um deles. Nós suplicamos o Teu favor sobre toda esta pandemia, sobre todo esse desassossego do nosso coração. Tenha misericórdia, detenha o poder, ó Deus, deste vírus sobre a nossa população, sobre esta população mundial, mas sabemos e reconhecemos de que o Senhor soberanamente está no controle de todas as coisas. Abençoe o Teu povo, dê ao Teu povo, ó Deus, a Tua bênção, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, que a bondosa graça do nosso eterno Pai, as consolações ternas do Espírito Santo, a presença do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, repousem sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado na face dessa terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, queridos, que Deus te abençoe em nome de Jesus, tenham todos uma ótima semana, que o Senhor fortaleça a sua vida, proteja-o, guarda-o em nome de Jesus. Amém.